Agora o assunto é um assunto muito interessante, extremamente delicado, e eu convido a todos os nossos ouvintes aqui dos mais de 18 municípios que nos ouvem diariamente. E o assunto agora trata sobre direito da família. Eu falo agora com a defensora pública, dirigente do Núcleo de Defesa do Direito da Família, doutora Patrícia Fã. Muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem? Muito bom dia, obrigada a vocês pelo convite e pela participação nesta rádio. Pois é, Patrícia, sabe que quando a gente fala direito da família, a gente trata assim de um assunto extremamente importante, né? Fazer filho muitas vezes é fácil, criá-los que é o problema, que é o mais difícil. E ainda assim, com toda esta prevenção, com toda as notícias que são dadas diariamente por todos os setores, né? Nós ainda temos registros de crianças sendo feitos em milhares de cartórios no nosso Brasil e muitas vezes não constando sequer o nome do pai. Eu queria que a senhora explicasse para nós o que acontece e como reverter isso, hein? É uma situação, Fábio, muito comum, não só no nosso país, mas também em muitos lugares, em que muitos homens, isso remonta ao princípio das guerras, infelizmente estamos passando por isso agora, onde os pais também não tinham a vocação para se dedicar e cuidar dos filhos. Isso tem mudado. Atualmente tem muitos pais que efetivamente estão presentes na construção, no desenvolvimento do seu filho, e aí faz com que a gente ainda perceba, por exemplo, no sistema da FASE, aqueles jovens que estão internados. Existe um levantamento e indica que pelo menos 92% dos jovens que estão internos não têm pai na certidão de nascimento. Então, a figura paterna faz toda a diferença. Então, a psicologia explica que é muito importante que as crianças e adolescentes tenham essa presença paterna. Ela representa o limite. Não que as mães não tenham habilidade para isso, não se trata disso, mas sim pelo fato de que as mulheres têm o seu papel e os homens têm o deles. Sim, então é muito bom para a criança que ela possa estar com o pai. Para reverter esse... Eu queria lhe perguntar, se a senhora pode repetir, por favor, nessa pesquisa que vocês fizeram, quantos porcentos de registros de crianças não tinham o nome do pai na certidão? No sistema CASE, a Defensoria atua há muitos anos e foi feito um levantamento, eu não tenho a data certa do ano desse levantamento, apurou que 92% dos jovens internos, que são aqueles que praticam atos infracionais, não tinham pai sequer na certidão de casamento. Na certidão de nascimento. Que coisa absurda, hein? Olha, sinceramente, eu não imaginava que seria tanto isso. Mas tirando esses jovens que estão cumprindo a sua pena, ou seu trabalho em função dessa reclusão, no dia a dia, pessoas que estão nas ruas, pessoas que nascem nos hospitais, porque agora há uma obrigação, né, de crianças só saírem do hospital com um registro de nascimento. Continua tendo um alto índice de registro de crianças sem o nome do pai? Sim. Mesmo obrigatório o registro, a mãe faz o registro e ela deve indicar o suposto pai. Nesse momento, se cria um expediente administrativo que é encaminhado ao Ministério Público para averiguação dessa paternidade oficiosa. No entanto, se o homem indicado não aceita a paternidade, caberá à mãe fazer, então, a procura pelo DNA, né? Indicar e buscar o reconhecimento de paternidade. Esse DNA, ele poderia ser feito
só entre os dois. Eles poderiam buscar um laboratório. Sim. E nesse laboratório fazer o pagamento de um valor, hoje é parcelado, inclusive, mas muitos pais, muitos homens, né, têm a resistência. Então, a Defensoria Pública entende que agora chegou um momento, e isso é um movimento nacional. O Conselho Nacional dos Defensores Públicos Gerais lançou esse calendário para que todas as defensorias se organizassem, e essa movimentação tem sido assim, magnífica, porque muitas mães estão nos procurando e faremos então esse mutirão. Bom, eu lhe pergunto o seguinte, havendo a necessidade de fazer, só para contextualizar, o teste de DNA, existe isso no Serviço Público de Saúde, como fazer a pedido do Ministério Público ou da Defensoria? Só a Defensoria pode, o Ministério Público não faz, ele apenas apura quem seria o suposto pai, tá? E seria um reconhecimento espontâneo sem DNA. Pela Defensoria, nós fazemos o DNA. Nós não temos um número de DNAs gigante que contemple a todos. Nós temos um número limitado de DNA. No entanto, o Poder Judiciário, quando acionado, tem o dever de oferecer esse DNA dentro de um processo judicial. Então, nós temos duas possibilidades. Ou nós fazemos pela Defensoria sem processo, ou nós fazemos pelo Poder Judiciário com um processo. Com o processo é quando o homem não aceita espontaneamente fazer o reconhecimento. E pela Defensoria, a gente vai por acordo entre os dois, entre o pai e a mãe, por acordo. Não tendo a certidão da criança, assim, estando sem o nome do pai, a gente consegue fazer esse DNA. Então, escolheremos essas duas possibilidades no dia. Que interessante, doutora. Mas olha, sabe que esse assunto é um assunto ótimo da gente conversar, e que bom que a senhora aceitou reconhecer, conversar conosco, porque eu acho que nós temos que divulgar mais esse assunto, né? E eu pergunto o seguinte, o que acontece, doutora, por que as mães na hora do registro não apresentam o nome do pai naquele momento, na hora de registrar a criança? Por que a senhora acha que está faltando estar o nome do pai ali, hein? São vários os fatores, nós não podemos identificar apenas um. Então, como exemplo, um rol exemplificativo. Durante a gestação, ela não teve apoio. Então, se ela não tem apoio, para que ela vai indicar esse suposto pai? Então, a mulher já se sente com muita responsabilidade. Embora ambos tenham feito o ato para gerar um filho, a responsabilidade acaba caindo sobre essa mãe e culturalmente ela aceita o encargo. E aí nós já partimos de um lugar que é um lugar de raiva, porque se eu não estou tendo apoio, eu vou ter raiva. Eu vou querer, então, seguir e cuidar deste filho sozinha. Então, temos aí uma das possibilidades. A outra, né, é uma questão também, assim, muitas mulheres cuidam dos seus filhos e elas vêm sendo cuidadas por mães. Então, a minha avó fez assim, criou o filho sozinha. A minha mãe fez assim, criou o filho sozinha. Então, essa repetição de padrão de comportamento num grupo de mulheres muito fortes faz com que elas já tenham no seu inconsciente coletivo essa marca, esse desejo, enfim. Entendi. Mas, na maioria das vezes, eu vou te dizer, é o desgosto mesmo. Eu acho que não acompanhou durante a gestação, né? Deu de lado, não se mostrou interessado, vai... Bom, mas e aí... questionar, né? Elas são questionadas a respeito dessa fidelidade. Esse filho não é meu, é a primeira coisa. Então, é uma postura masculina de, num primeiro momento, já negar. Né? Negando, não se fazendo presente, ou se omitindo. Mas nós temos duas consequências aí, né? Eu acho que tem essa questão primeira que a senhora fala, é muito bem dita, a respeito desse não acompanhamento, do desgosto, da raiva e outras coisas mais. Mas tirando desse lado, agora vamos falar sobre a criança do outro lado, né?
A criança, quando vai para o colégio, tem os dias, aqueles comemorativos, que a gente sabe que isso acontece diariamente, não, anualmente. A professora pergunta, e o teu pai? Teu pai vai vir para o Dia dos Pais, para a cerimônia, aqui para bate-papo, vai vir para a formatura aqui do prezinho. E a pessoa diz, eu não tenho pai. Não, mas teu pai faleceu? Não, eu não sei quem é o pai. Isso deve ser o pior momento, eu acho, né? Que a mãe e o tal pai já fizeram a concepção, já fizeram o nascimento. Mas a criança, a partir desse momento que começa a frequentar alguns ambientes onde é extremamente sensível essa questão de quem é o pai, não tenho pai, não sei quem é o meu pai, deve ser aí a coisa mais cruel, né, doutora? É muito difícil, Fábio. Todos nós somos metade pai e metade mãe. Desde que nós nos reconhecemos como seres humanos, nos identificamos com a família da mãe, com a família do pai. E das maiores necessidades do ser humano é o direito de pertencer. Todos nós temos esse direito de pertencer e essa necessidade de pertencimento para se identificar com os meus iguais. Eu costumo dizer que sangue não é água. Muitas vezes nós apresentamos gestos, jeito, formas de enxergar a vida e não sabemos de quem herdamos, né? Muitas vezes é de um tio-avô, outras vezes é de um tio mais próximo, e é tão rica essa troca que nós estamos oportunizando para que essas famílias possam sim fazer com que o seu filho tenha essa dignidade atendida. Né? É a dignidade de saber quem é o meu pai, né? E o meu pai tem nome. Eu quero e preciso saber de onde eu venho para eu me identificar depois com quem eu me pareço, quem eu posso me tornar. Então, isso é fundamental no desenvolvimento emocional da criança. Nessa fase, e nesse momento, dá para dividir em dois o nosso assunto, né? A primeira parte de reconhecimento da figura paterna, como a senhora disse, gestos, tranjeitos, todas as coisas, né? Mas a senhora fala que quando fala de quem é o pai, lá no momento anterior, pode ser a questão de não reconhecimento em função de pagamento de pensão, divisão de patrimônio. Tem outras coisas que podem anteceder a esse assunto, né? Tem. Nós, por isso, possamos oferecer essas informações também nesses espaços da defensoria. Mas é um equívoco, porque não existe herança de pessoa viva, para começo de conversa. Enquanto eu estiver vivo ou viva, eu pai ou eu mãe, não existe herança. Então, existe sim um mito de que eu tenho que deixar para o filho... Caramba, né? Os filhos vão crescer, vão fazer suas vidas. Enquanto você, pai e mãe, estiverem vivos, o patrimônio é de vocês. Vocês que lutaram, que trabalharam. E os filhos vão ter esse tempo. Então, é bom que a população saiba que não há porquê ter esta preocupação, tá? Então, enquanto eu estou vivo ou viva, eu tenho o direito de usufruir do meu patrimônio e fazer o que eu bem entender, e os filhos terão eventual direito após o meu óbito. E aí eles que resolvam. Mas eu digo o seguinte, daqui a pouco, por exemplo, tem casos de que o tal pai tem outra família, ou tem outros filhos, então daqui a pouco evitar um constrangimento... Evitar um problema, né? Daqui a pouquinho tem outro problema porque o não reconhecimento. Mas hoje está tudo tão, assim, tão digital, doutora Patrícia Fahn. Eu queria perguntar o seguinte, não tem como... Por exemplo, eu descobri aqui no cartório de Camaquã, eu quero uma lista de todos os nascidos aqui em 1 ano, 2 anos atrás, que não tem o pai presente na certidão. Isso hoje é fácil captar isso por município, isso? Teria que ver com o cartório local, se eles têm esse registro de que tenha pai ou não na certidão. Eu realmente não tenho essa informação. Mas era interessante a gente poder descobrir assim, né? Porque deve ser um número, como a senhora falou aí, deve ter um número brutal nesse número de certidões que estão saindo sem o nome do pai. Sem o nome do pai. Infelizmente ainda é muito comum. E é interessante essa questão que tu referiste, Fábio, de que o homem ele pode fazer tantos filhos quanto puder e quiser,
e a mulher, nesse período, ela não consegue. Então, existe aí uma diferença biológica entre o homem e a mulher, e por essa razão, ainda que cultural, os homens que se envolvem em relacionamento extraconjugais precisam se dar conta de que o ato deles tem uma consequência. E o planejamento familiar é fundamental. Então, se eu quero fazer algo fora do meu relacionamento, é importante que eu me preserve, porque uma vida pode vir. Interessante que nós estamos falando com a doutora Patrícia Fã, que é defensora pública, na matéria de vocês, fala o seguinte: nos últimos 10 anos, estou falando do Rio Grande do Sul, eu acho, né? Sim. 46 mil crianças registradas sem nome de pai. Assim, olha, eu estou arrepiado, doutora, porque não é uma coisa, não é assim 5, 6, né? Não, realmente nós temos aí um número bastante expressivo, e isso tudo tem essas origens que conversamos, né? A causa Sim. disso tudo é que precisa mudar. Bom, e vocês da Defensoria estão fazendo um contato hoje conosco aqui, mas provavelmente estão demonstrando também em outros meios uma forma de tentar sensibilizar todos envolvidos nesse processo para que haja de forma transparente, mais normal, sem briga, sem processo judicial, o reconhecimento e a colocação do nome do pai na certidão, é isso? É isso. Nós desejamos apresentar à população esse reconhecimento como possível, não só agora, mas para que todos saibam que nós costumeiramente trabalhamos dessa forma. Então, esse movimento é para abrir a nossa consciência para a importância que é de o pai e a mãe poderem cuidar, educar e criar o seu filho, para que esta criança seja um cidadão seguro e faça boas tomadas de decisões no futuro. Então, eu saber quem é o meu pai modifica muito a minha relação com o mundo. Então, muito mais do que nós, que somos defensores, a psicologia explica essa manifestação de necessidade do pertencimento. Então, esse reconhecimento paterno traz um alívio para a família. Não tem nada escondido. O fato de ter algo escondido ou de ser misterioso, né? E muitas famílias têm segredos, isso precisa vir à tona, né? Nós precisamos oferecer para essa criança a verdade biológica, é um direito dela. Mas isso, o que eu tô pensando é toda uma conversa durante a formação dessa criança, ela não ter nem o nome, nem memória. Meu pai é falecido. É não ter na declaração de nascimento o nome de uma das partes que geraram aquela criança, né? Exato. É por essa razão que o convite fica para pensar, né? Se não estou segura, aí eu estou me dirigindo às mulheres, nesse momento, para oferecer o nome deste pai, ou muitas vezes eu posso efetivamente não saber com quem eu me envolvi, porque há esta possibilidade, principalmente nas situações de extrema vulnerabilidade, com o uso de entorpecentes. Existe violência sexual que aparenta algo de normalidade muitas vezes e não é. E essas violências precisam vir à tona, então cada caso é um caso, mas mexer nisso provoca dor. Então é importante para essa criança, para que ela saiba, né? E respeitamos esta mulher que não tem esse desejo, que a dor é tanta, né, que ela não consegue oferecer isso para o mundo. Pois é, deixa eu lhe perguntar, trocando de assunto assim, tecnologicamente hoje existe como fazer uma concepção em bancos de sêmen para uma mulher que não tem companheiro, não tem e gostaria de engravidar. Existe isso, no dia de hoje tem casos de relação entre pessoas do mesmo sexo que também querem ter um filho, tem como gerar esse filho através desse. Como é que aparece como é que seria aparecer na certidão de nascimento de uma criança gerada a partir de um banco de sêmen, onde a gente sabe que o banco de sêmen não tem o nome de pai? Como é que funciona isso? É uma curiosidade, não sei se a senhora sabe desse assunto. Sei pouco, mas se houver interesse,
nós podemos oferecer alguma outra informação complementar. Para essas pessoas que escolhem fazer dessa forma, né, sem a figura conhecida do pai, vai constar ou o nome da companheira, ou ela vai realmente ficar sem o pai registral. Não temos assim como daí buscar essa verdade biológica posteriormente. Não dá. Para a criança é extremamente difícil. Bem difícil. Aí já pelo menos já se presume, já pode se explicar para a criança desde pequenininho como é que foi a geração dela, né? Mas, doutora, 46 mil crianças em 10 anos é quase uma cidade, a parte urbana da nossa região aqui, da nossa cidade de Camaquã, viu? Efetivamente, estamos aí com um número alarmante e é muito importante que a gente se dê conta, né? Que haja uma expansão da nossa consciência para que a gente efetivamente consiga pôr em prática essas questões que dizem respeito ao pertencimento, à dignidade da pessoa humana, o reconhecimento da importância da verdade biológica. Todos nós temos essa curiosidade, né? Às vezes até a gente se acha, poxa, quem será o meu pai ou a minha mãe biológica? As pessoas que são adotivas têm muito essa pergunta, né? Porque quem faz a adoção é o cuidador do filho de alguém. E se coloca nesse lugar de segunda mãe, segundo pai, né? Sabe que Mas não sabem quem são os pais. Eu tenho uma pessoa conhecida e que ele pediu para registrar, tinha um caso desses, viu? Tinha um caso desses. E ele foi e pediu para registrar o nome dele como pai na certidão, sendo uma pessoa que se casou com essa moça e tinha um filho. E ele, não sendo pai biológico, ele pediu para registrar ele como pai para constar na certidão do menino que seria o seu enteado, que agora passou a ser seu filho. Achei um gesto tão bacana, doutora, como tem ainda... tem salvação em alguns negócios, em algumas relações, hein? Com certeza. E isso se chama reconhecimento socioafetivo. E esse reconhecimento ele pode acontecer também pela defensoria. Então, nesse caso, nós podemos observar que a afetividade ela tem um valor tão importante quanto o valor da biologia, né? Então, quando um homem deseja reconhecer o seu enteado como seu filho, não tendo ali o pai registral antes, é maravilhoso para essa criança, né? Ela vai levar o sobrenome, ela vai se sentir, de certa forma, membro daquela família. Então, esse reconhecimento, ele existe. E ele existe também, Fábio, mesmo que a criança tenha um pai registral. Então, a criança pode ter 2 pais na certidão. Aquele que o gerou, que é o biológico, e o afetivo. Depende aí, sim, de um maior diálogo entre esse pai biológico, se for encontrado, né? E vai ser de forma judicial. Então, quando houver esse reconhecimento, ele deve ser judicializado. Por mais que as pessoas estejam todas de acordo, né, há muitos homens que fazem filhos, mas não são pais, não conseguem estar disponível para essa paternidade. E aí aparece, com boa sorte na vida de uma criança, um homem com quem ela possa se identificar e fazer trocas, e ser este o pai de referência. Que legal isso, hein? Isso aqui é uma coisa interessante. Doutora Patrícia, a gente fica sempre à disposição de vocês, assim, eu achei o papo muito interessante, realmente é chocante os números, eu vou ser muito franco, é chocante, e tentar entender um pouquinho o processo anterior a da registrar e tentar entender por parte, depois da criança, como ela se forma, se cria, se constrói a sua vida, tendo esse pilar não existente na sua vida, né? Deve ser uma coisa bastante complicada. E olha, fique contando com a Acústica aqui como um canal aberto para a Defensoria para trazer esse assunto, viu, doutora Patrícia? Muito obrigada, Fábio. Eu ainda quero informar que depois desse reconhecimento tem as consequências. E aí nós trabalhamos também como vai ser o convívio com esse pai,
se vai ter que ter dias e horários, como vai ser o desenvolvimento da afetividade. Não, né? só no papel, tem que fazer... Vamos legalizar esse reconhecimento. Como que vai ser o sustento dessa criança, né? Como que vai se dar, então, o tipo de guarda para esse pai tomar decisões a respeito da vida do seu filho. Então, decorre da paternidade reconhecida vários efeitos jurídicos. E isso tudo a Defensoria Pública faz, seja de forma consensual, onde ambos estão de acordo, seja de forma litigiosa, onde uma das pessoas não tem interesse. E pode ser que seja o próprio homem que queira fazer esse reconhecimento e a mãe não. Como proceder? Busca a defensoria e aí ele se propõe a ser investigado. Então, nós podemos sim também ter este viés, que é o viés do homem querer e a mulher não, por alguma razão. Né? Então, claro que sim. Interessante isso. Fazer o contrário. Também, porque muitas vezes ela não o fez, ou porque alguma razão a impediu, ou porque não quis, né? E este homem tem o desejo. Então, ele procura a defensoria e a gente faz esse encaminhamento aí também de forma litigiosa. Né? Havendo consenso, os dois estando, a gente faz de uma forma muito mais rápida. Em poucos dias isso se resolve. Que coisa boa. Doutora Patrícia Fam, defensora pública, dirigente do Núcleo de Defesa do Direito das Famílias, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês e conte que nós vamos tentar aqui impactar também na nossa região essa notícia que nós batemos um papo agora, tá bem? Fábio, fantástica a nossa conversa. Obrigada pela oportunidade e desejamos sim ser parceiros da Acústica. Valeu. Um grande abraço para vocês. Bom trabalho, tá? Obrigado.